E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente. Hoje a gente vai explorar um tema que está presente no mundo todo. Como a gente honra nossos ancestrais. É isso aí. E olha, preparamos um material super interessante, É mesmo. desde a história do cristianismo até as tradições budistas, islâmicas, a cultura africana, o sikhismo, Nossa, quanta coisa. um monte de coisa. E para começar essa viagem, vamos partir daqui do Brasil com o Dia de Finados. Ah, dias de finados, época de visitar os túmulos, acender velas, relembrar histórias, né? É, exatamente. Mas você já parou para pensar de onde vem essa tradição? Por que essa necessidade de se conectar com quem já partiu? Boa pergunta. Pois é. E sabe o que a gente descobriu nas nossas pesquisas? Essa prática de honrar os mortos já rolava lá no século II, com os primeiros cristãos visitando os túmulos dos mártires. Sério? Imagina só, quase 2000 anos atrás. Caramba. Mas por que eles faziam isso? É aí que coisa fica interessante. Os cristãos viam os mártires como exemplos de fé, sabe? Quase como intercessores junto a Deus. Ah, E a visita aos túmulos era uma forma de fortalecer a própria fé, pedir proteção, se sentir parte de algo maior. faz sentido. É como se a gente buscasse uma conexão com algo que transcende a gente, né? Exatamente. E essa busca por conexão com algo maior aparece em várias culturas, cada uma do seu jeito. O Reverendo Moon, por exemplo, líder da Igreja da Unificação, ele dizia: quando honramos nossos antepassados, abrimos o caminho para nossa própria paz e bem-estar. Que frase poderosa. Né? Ele vai além da simples lembrança, né? Yeah. Ele sugere que os nossos ancestrais não são só figuras do passado, Hum? mas parte importante do nosso presente e do nosso futuro. Nossa, faz pensar, né? É. Honrá-los seria reconhecer a influência que eles têm na gente hoje, nos valores que a gente carrega, nas decisões que a gente toma. É como se a gente, ao honrar nossa linhagem, reconhecesse as raízes que nos sustentam, a história que nos moldou. Isso. Isso a gente faz pensar nas características que a gente herda, os talentos que parecem vir de gerações atrás. Pois é, e essa conexão com o passado se manifesta de formas incríveis ao redor do mundo. Que tal a gente viajar agora para o Oriente e ver como o budismo encara a ancestralidade? Vamos nessa. Me lembro de ter lido sobre o conceito de reencarnação. Hum. Mas como isso se conecta com a veneração dos ancestrais? Olha, para entender isso, a gente precisa entender que, para o budismo, a vida é um ciclo, né? Um ciclo contínuo de renascimentos. E nossos ancestrais, eles fazem parte dessa jornada eterna. Entendi. Honrá-los é reconhecer essa ligação que vai além da morte física. E como essa crença se manifesta na prática? Tem algum ritual específico? Tem sim. No Japão, tem o Festival do Obon. Ah, já ouvi falar. É lindo. As famílias se reúnem para honrar os espíritos dos ancestrais com danças, oferendas, lanternas flutuando nos rios. Que legal. É um festival cheio de vida, sabe? Celebrando essa conexão entre as gerações. Nossa, que contraste com a solenidade do Dia de Finados, né? É verdade. Mas no fundo, a essência parece ser a mesma. Manter viva a memória, a ligação com quem veio antes. É, faz sentido. E essa busca por significado na vida e na morte me faz pensar no islamismo, né? Uma religião com uma forte crença no além, onde os ancestrais continuam presentes de alguma forma. Sim, exatamente. E para eles, o que a gente faz aqui na Terra impacta a nossa vida eterna e existe uma responsabilidade com as gerações passadas e futuras. Lembro de ter lido sobre isso. É uma responsabilidade enorme, né? É. A crença no julgamento divino e na vida após a morte reforça a importância da gente viver de forma justa. Sim. Honrar os ancestrais nesse contexto é também construir um legado positivo, sabe? Honrar a memória de quem veio antes da gente. Que interessante. E como essa busca por um lugar positivo se manifesta nas culturas africanas? Olha, na África, os ancestrais têm um papel central na vida social e espiritual. É mesmo? É, eles são vistos como protetores, guias, conselheiros, em algumas culturas até como divindades que protegem a família. Nossa. É uma relação de muito respeito, sabe? E essa veneração se manifesta de várias formas. As culturas têm seus jeitos próprios, mas a essência é a mesma. Uau! Manter uma comunicação com os ancestrais, pedir proteção, orientação, honrar a memória deles através de oferendas, danças, cânticos. Imagino que essa tradição tenha influenciado as religiões afro-brasileiras, como o candomblé. Com certeza. No candomblé, por exemplo, a presença dos ancestrais é fundamental. Oferendas, músicas, danças, tudo tem energia, a sabedoria deles presente. Que legal! E falando em energia e sabedoria, que tal a gente explorar agora a perspectiva do sikhismo? Eles enxergam a vida e a morte como parte de um mesmo ciclo divino, né? Sim, e o interessante é que, para eles, a crença na reencarnação se junta com o objetivo de se unir ao divino. Interessante. É.
E honrar os ancestrais no sikhismo se traduz em viver uma vida virtuosa, guiada pelo bem, pela compaixão e pela justiça. Ou seja, as ações positivas que a gente faz aqui ecoam não só no presente, mas também nas nossas vidas futuras e na memória de quem veio antes da gente. Exatamente. É uma visão inspiradora, né? Muito. E que nos leva a uma pergunta. Como a gente pode, com tudo isso que vimos, honrar nossos ancestrais de um jeito autêntico, sabe? De gente que faça sentido pra gente. Mas essa é uma conversa para a próxima parte do nosso mergulho. E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho profundo. Nossa, a gente já viajou por tantas culturas e crenças, né? É verdade. Mas todas elas têm algo em comum. A vontade de se conectar com o passado, de honrar quem veio antes da gente. E agora que a gente já deu essa volta ao mundo, acho que é hora de trazer a conversa para perto da gente. Isso aí. Afinal, o que significa, na prática, honrar os nossos ancestrais? Boa pergunta. É só visitar o cemitério no dia de finados ou tem algo mais profundo? Essa é a grande questão. A resposta é, como quase tudo na vida, depende. 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 Cada um tem sua história familiar, sua cultura, suas crenças. Verdade. E isso tudo molda a forma como a gente se relaciona com os ancestrais. Mas, em meio a tantas diferenças, será que existe algum ponto em comum entre todas essas perspectivas? Deixa eu ver. Sabe o que me chama a atenção em todas as culturas que a gente explorou? A ideia de que honrar os ancestrais é principalmente reconhecer a importância da nossa história, Nossa história. da nossa linhagem, das raízes que nos sustentam. É como se, ao olhar para trás, para quem veio antes da gente, a gente entendesse melhor quem somos hoje, né? Exatamente. E não é só saber nomes e datas, não. É mergulhar na história da família. Entender os desafios que eles enfrentaram, as alegrias que eles tiveram, os valores que eles passaram de geração em geração. É nesse mergulho que a gente encontra as verdadeiras riquezas, né? Com certeza. E nesse processo de descoberta, a gente pode encontrar tanta coisa. Inspiração, lições de vida, até respostas para as questões que a gente tem hoje. É como se os nossos ancestrais, com toda a sabedoria que eles acumularam, pudessem nos guiar, nos fortalecer. É verdade? É como se a gente tivesse acesso a uma biblioteca ancestral, cheia de histórias, ensinamentos e experiências. E cada um de nós tem a chave dessa biblioteca. Basta ter curiosidade para explorar. Mas como a gente faz, na prática, para abrir as portas dessa biblioteca? Como a gente honra nossos ancestrais no dia a dia? De várias maneiras. Uma delas é manter viva a memória de quem já partiu, sabe? Compartilhar as histórias deles com as novas gerações. É como acender uma chama que mantenha viva a energia do passado. É verdade? Contar as histórias dos nossos avós, bisavós, trisavós, é como se a gente tecesse um fio invisível que nos conecta a eles. Isso, e deixa os legados, os valores, tudo vivo através da gente. E não precisa ser nada formal, né? Não, não. Pode ser um jantar em família, sabe? Onde cada um conta uma lembrança, uma história engraçada, uma lição de vida que aprendeu com os ancestrais. Que legal. São esses momentos que alimentam a alma e fortalecem os laços da família. E que tal criar um álbum de fotos da família? Ou até uma árvore genealógica? Adorei a ideia. É uma forma criativa de preservar a memória da família, né? É. E fortalecer os laços entre as gerações. E nesse processo de pesquisa, você pode até se surpreender com as descobertas que vai fazer sobre a sua história, a história dos seus ancestrais. É verdade. E além de preservar a memória, a gente pode honrar nossos ancestrais tentando viver de acordo com os valores que eles nos passaram. É como se a gente carregasse uma tocha passada de geração em geração e a nossa missão fosse mantê-la acesa. É uma bela imagem. Se seus ancestrais valorizavam a honestidade, a bondade, o trabalho duro, tente incorporar isso na sua vida, nas suas ações, nas suas decisões. É uma forma de honrar o legado deles e fazer com que ele continue vivo através da gente. Exatamente. Dar continuidade à história da sua família, escrevendo um novo capítulo com base nos valores que você recebeu. E para quem busca uma conexão mais espiritual com os ancestrais, existem práticas como meditação, oração, criação de altares, né, onde a gente pode acender velas, colocar fotos, objetos que nos conectam com a energia deles. São formas de criar um espaço especial para essa conexão. É como abrir um canal de comunicação com nossos ancestrais, É isso aí. permitindo que a sabedoria e o amor deles nos guiem. E é importante lembrar que cada um encontra seu jeito de se conectar com seus ancestrais. É verdade. Não tem certo ou errado. O importante é ser genuíno. Exato.
O que importa é a intenção, o respeito, o amor que a gente coloca em cada gesto, em cada lembrança. Em cada história que a gente compartilha. Isso. Honrar nossos ancestrais é celebrar a vida em todas as suas formas. É reconhecer que a gente faz parte de uma história que começou muito antes da gente e que vai continuar através das futuras gerações. É abraçar nossa herança e usá-la para construir um futuro mais bonito, mais significativo. E por falar em futuro, que tal a gente mergulhar agora num outro aspecto da ancestralidade? Qual? A influência dos nossos ancestrais na nossa personalidade, nos nossos talentos, nos nossos desafios. Nossa, que interessante. É como se eles estivessem presentes não só nas nossas lembranças, mas também no nosso DNA. É um bom gancho para a próxima parte da nossa conversa, né? Com certeza. Mas antes de continuar, queremos ouvir você que está nos acompanhando. É isso aí. Como você se conecta com seus ancestrais? O que você faz para manter viva a memória de quem já partiu? Compartilhe com a gente. De volta ao Deep Dive. Yeah. E para finalizar nossa jornada ancestral, a gente vai explorar um lado fascinante. A influência dos nossos ancestrais em quem somos hoje. É incrível pensar que a gente carrega a história de gerações dentro da gente. É mesmo. É como se cada ancestral deixasse uma sementinha, um legado, sabe? Legal. Que pode florescer em talentos, habilidades, jeitos de ser, até em comportamentos. Tipo aquele talento musical que pula uma geração e aparece em você. Ou a paixão pela culinária que vem do seu bisavô italiano. É emocionante pensar que essas características atravessam gerações, né? E não são só os talentos, os desafios também. É mesmo. Parece que alguns padrões, traumas, dificuldades, eles passam de geração em geração. Nossa, ótimo. Tipo, uma família que teve problemas com dinheiro pode ter uma ansiedade em relação ao dinheiro, sabe? E isso se manifesta nos descendentes de jeitos diferentes. Mas se a gente rir dos desafios, será que a gente também rir da força para superar eles? Claro. É como se a gente herdasse um kit completo com os desafios e as ferramentas para lidar com eles. Entendi. A chave é aprender a usar essas ferramentas, buscando autoconhecimento, cura, sabe? E nesse processo, honrar os ancestrais pode ajudar muito. Honrar os ancestrais pode nos ajudar a entender de onde vêm esses padrões, né? Esses desafios que às vezes parecem que não nos largam. Exatamente. Ter compaixão com a gente mesmo, sabendo que a gente não está sozinho nessa jornada. É verdade. A gente carrega a força de todos que vieram antes. E como a gente pode usar essa consciência ancestral para viver melhor, de forma mais significativa? O que a gente aprende com essa herança? Boa pergunta. Acho que o primeiro passo é a gratidão. Gratidão. Reconhecer tudo de bom que a gente herdou dos nossos ancestrais. Valores, talentos, histórias, ensinamentos. E a partir dessa gratidão, tentar viver de um jeito que honre esse legado. Cultivar o que a gente tem de melhor e buscar sempre evoluir. Isso. É como usar a sabedoria ancestral como um mapa para trilhar nosso próprio caminho. Aprendendo com os erros e acertos de quem veio antes da gente. É isso aí. A gente pode se inspirar nas histórias de superação dos nossos ancestrais, pedir conselhos através da meditação, da intuição. Aí, quem sabe, a gente encontra neles a força e a sabedoria para enfrentar os desafios e construir um futuro melhor. É isso aí. E chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo da ancestralidade. Esperamos que você tenha se inspirado a mergulhar na sua história, se conectar com seus ancestrais e usar essa sabedoria para viver uma vida mais plena. É verdade. Lembre-se, você não está sozinho. Você carrega a força de gerações, a história de um povo, a energia da vida que se renova a cada dia. Honre seus ancestrais, honre si mesmo e siga em frente com coragem e gratidão. E até o próximo mergulho profundo aqui no The Deep Dive.